Eu disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Oi, gente, dá um like aí, hein? Se inscreve no canal e bate no sininho para receber as mensagens. Algumas pessoas questionam sobre o fato da Igreja Católica chamar o apóstolo Pedro de pedra, a qual Jesus Cristo edificou a igreja. Agora pergunto eu, isso está no capítulo 16 do livro de São Mateus, capítulo 16. Agora pergunto eu, mas aquele ditado não está escrito? E não está escrito? Jesus não falou mesmo? Está no capítulo 16, versículo 18. Jesus falou. Está falado. No Salmo 17 da Bíblia da Ave Maria, versículo 3 e 4, Davi chama Deus o meu rochedo. No Salmo 79 da Bíblia da Ave Maria, Jesus Cristo também chama, parece que Asaf chama Jesus também de rochedo e chama de pastor de Israel. Em Jó 38, também versículos 6 e 7, também Deus está falando que quando fundou a pedra principal da terra, que é Jesus Cristo, os alicerces, os anjos fizeram festa nos céus. Ali ele estava proclamando a vinda de Jesus Cristo à terra, a pedra principal. Mas Jesus Cristo, por que Jesus Cristo chama o apóstolo Pedro de pedra? O pessoal está se doendo por causa disso. Isso não é mentira, não. Porque se você for em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, lá os apóstolos são chamados de coluna. E o que é uma coluna, meu Deus? O que é uma coluna? A coluna que fez o templo da igreja de Israel, o templo de Salomão, são colunas de pedra pura, de rocha. Então Jesus não errou chamar Pedro de pedra. E ele é a pedra, ele é chamado de pedra, a qual Deus edificou a igreja nele, porque tanto o apóstolo Pedro como os mártires, como os apóstolos, todos foram mártires. Assim como Jesus Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, os apóstolos também derramaram seu sangue para construir a igreja. Eles construíram a igreja em cima do seu sangue. Portanto, não é mentira que não só Pedro é pedra, mas como os apóstolos, porque eles são coluna. E coluna, quando Deus se expressa em Apocalipse, está se referindo àquelas colunas de pedra de Jerusalém, entendeu? Forte como uma rocha, entendeu? No livro de Provérbios, no capítulo 30 também, está escrito que Deus é o nosso rochedo, chama até de penha. Agora, Mateus 10,40 está dizendo: a quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que Deus enviou. Então, no capítulo 3 também do livro da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo fala que Deus vem em socorro não dos anjos, mas da raça de Abraão. Então, se referindo ao que é o ministério dos santos. Nós estamos no ministério dos santos porque Jesus Cristo é homem e Deus, 100% homem e 100% Deus. É por isso que ele chamou Pedro de rocha, porque ele transferiu o ministério dele para Pedro, entendeu? Jesus Cristo transferiu o ministério dele para Pedro. Tanto é que passou 40 dias com os apóstolos, instruindo os apóstolos a respeito do reino dos céus, entendeu? Então não adianta ficar de blá blá blá, de coisa e tal, não adianta. Pedro realmente é pedra. Nele foi edificada a igreja de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo é o nosso rochedo principal. Por que Pedro é pedra? Porque ele tinha, como Jesus Cristo, ele tinha as duas partes, a parte física e a parte espiritual, entendeu? Ele era responsável pela igreja de Deus. Tanto é que Deus fala com ele: Pedro, lá no livro de São João, no final, apacenta minhas ovelhas por 3 vezes. Então, entendeu? Não adianta vir com história furada. Não só Pedro, mas os 12 apóstolos são coluna, são a pedra do templo do Senhor, da igreja de Cristo. Eles resistiram mal, pagaram com a vida, derramaram seu sangue, e a igreja está aí.